Muito bem, senhores. Hoje temos aqui Leonardo Calixto, o professor Leonardo Calixto, que vai falar sobre o que passa na vida corporativa e na vida, especialmente dos conselheiros, a respeito do LinkedIn, essa tão importante rede social profissional em que todos nós estamos lá, de alguma forma, mas precisamos compreender melhor como que essas coisas acontecem, como que a gente deve se comportar, qual é o tipo de conteúdo que deveríamos realizar no LinkedIn, enfim, muita coisa boa, muita coisa rica a respeito dessa rede social com o professor Leonardo Calixto. Sejam bem-vindos a mais um encontro da Associação de Conselheiros do Brasil. O meu nome é Antônio Almeida, eu sou sócio fundador da associação, que se originou dos alunos certificados de conselheiros da Fundação Getúlio Vargas. Nós fundamos a associação em 2021, começamos as nossas atividades em 2022 e estamos agora crescendo no mercado, focados na ação de capacitar e relacionar com conselheiros do mercado. Professor, eu vou pedir para você se apresentar rapidamente e depois damos sequência. Obrigado, Tony, aí pela introdução. Sejam bem-vindos todos que estão com a gente para a gente entender um pouco mais sobre o papel do LinkedIn na carreira de conselheiros e executivos. Como o Tony bem disse, meu nome é Leonardo, mas eu sou mais conhecido como Calixto. Eu sou conselheiro consultivo de algumas empresas e também professor de storytelling e inteligência digital. Esta última, inteligência digital, é uma palavra diferente, mas para falar algo muito simples, que é a criação de influenciadores corporativos no LinkedIn, considerando os algoritmos da rede. Então, é isso. Obrigado, meu caro. Então, pessoal, a primeira parte do nosso encontro aqui, nós vamos falar um pouquinho dos fundamentos do que nós trataremos nessa conversa. Leonardo Calixto, meu caro professor, diga-me, o que a gente tem que pensar de primeira, digamos assim, primeira prioridade, as prioridades do que devemos olhar o LinkedIn, como devemos olhar o LinkedIn, quais são esses fundamentos que levam à necessidade de nós estarmos aqui conversando sobre esse tema. Excelente colocação, Tony. Eu acredito que o início de tudo é a gente entender o que é o LinkedIn. Claro que ele é uma rede social, mas por trás disso ele é uma empresa de mídia, não é? Então, assim, o usuário ele tem que, a partir desse entendimento, saber que tem duas formas de você se relacionar com os algoritmos do LinkedIn. Ou você vai investir um caminhão de dinheiro fazendo anúncios, e já é sabido que anúncios já não são tão eficazes, mesmo sendo digitais em redes sociais, para venda de serviços, produtos ou reputação, como era antes. Isso é uma tendência que não regride. Então, ou você vai anunciar, considerando que é uma empresa de mídia, ou você vai criar conteúdo. Então, a partir dessa premissa, a gente tem aí uma encruzilhada, esquerda ou direita. Salvo exceções de multinacionais que ainda estão investindo no modelo de anúncios, eu acredito que um executivo, um conselheiro, um gestor, um líder, ele precisa se atentar a qual é o principal valor que ele pode gerar para a rede dele, que a gente chama de stakeholders da carreira. E aí, logicamente, ele precisa seguir criando conteúdo. Então, acho que esse é a premissa de tudo dentro do LinkedIn. Agora, lógico que, uma vez que eu decido, Tony, colocar essa capa de criador de conteúdo, eu também preciso entender quais são os temas que de fato eu tenho autoridade, que eu domino, para que esses temas possam nortear as minhas postagens, né? E elas possam
ser postagens estratégicas. É um grande erro, meu amigo, as pessoas tratarem o LinkedIn como se fosse um Instagram, ou como se fosse um Facebook, ou até mesmo um TikTok. Não, o que se espera do LinkedIn é que os algoritmos valorizem conteúdos, postagens que são condizentes à sua área de atuação. Entanto, com isso, você vai conseguir o quê? Gerar valor para as pessoas que precisam de mais conhecimento naquela área. E aí, com essa luz nessa questão, eu acho que a gente já consegue dar um bom norte. Ou seja, não é simplesmente postar e aparecer, é postar por meio de uma curadoria de conteúdo que reflita de fato o seu personal storytelling, a sua história, né? De onde você veio, para onde você está indo. Basicamente seria isso, os dois fundamentos para a gente abrir esse webinar, esse nosso bate-papo, amigo Tony. Ok, Léo, é o seguinte, eu tenho, se você sabe, eu sou engenheiro de formação e mudei a Uhum. carreira ao longo da vida e acabei no mundo executivo. E me tomando como exemplo, eu obviamente busco falar dos temas, inclusive aqui na Associação de Conselheiros, alinhados com a nossa missão, com a nossa visão do que fazemos. Então, eu fundamentalmente parei de criar conteúdo privado apenas do meu lado profissional e comecei a pensar muito na associação, até porque, como fundador, você quer que essa coisa dê certo, né? Você quer que isso vá para adiante. Então, me diga, eu devo parar realmente, pegando o meu exemplo, eu devo parar de postar as coisas às quais eu naveguei mais de 30 anos na minha carreira, porque o início da minha carreira era como engenheiro, e focar exclusivamente, então estou puxando um pouco a sardinha aqui para o meu lado, mas deve ser o caso de muita gente que está numa determinada empresa, numa determinada atividade e está aqui na associação de conselheiros ou em alguma outra associação importante. O que você acha disso? Vamos aqui dividir, então, o meu conteúdo entre a minha experiência e minha atual atividade, ou você acha que não? Então, Tony, eu acredito que a sua experiência é o que te trouxe até aqui, ou seja, fundador da ACB. Então, ao meu ver, não tem separação, até mesmo porque a sua experiência como executivo te trouxe muita experiência em governança, comitês e tudo mais, que é o que nós tratamos na ACB, das melhores práticas de governança corporativa e familiar no Brasil. Agora, talvez a gente se provoque e possa dar um passo atrás para dar um direcionamento estratégico para o LinkedIn, para o perfil do LinkedIn das pessoas que estão nos assistindo como o seu, que seria o quê? Responder a seguinte pergunta: o que eu desejo do LinkedIn? Ok, eu vou começar a usar o LinkedIn, eu vou começar a fazer postagens, mas eu desejo aumentar a minha reputação executiva, eu quero me transformar numa referência nacional na área que eu atuo. Então, esse seria um objetivo. Objetivo 2. Não, eu quero ter uma segunda, uma terceira linha de remuneração, como conselheiro, como advisor. Eu quero, além de ser visto como um C-level, como um líder, um gestor, passar a ser visto como um conselheiro. Então, objetivo 2. O 3, talvez, meu amigo Tony, seria: olha, eu quero usar o LinkedIn para uma transição, ou até mesmo para uma recolocação. E tem o quarto, e não menos importante, que seria o LinkedIn para realizar novos negócios, parcerias estratégicas. Então, de novo, depois que a gente entende que o LinkedIn é uma empresa de mídia e que a gente ou vai anunciar ou vai criar conteúdo e a gente escolheu criar conteúdo, eu preciso responder qual que é o meu objetivo no LinkedIn. E, logicamente, que eu sendo um executivo,
Esse objetivo dentro do LinkedIn precisa ser condizente à minha história, mas precisa ser condizente também ao próximo ciclo da minha carreira. E quase sempre, pela nossa experiência, se enquadra dessas 4 opções que eu trouxe para vocês agora. Então, eu posso dizer que não é uma ruptura, mesmo quando a pessoa decide, escolhe eu quero me transformar numa referência nacional na área que eu atuo. Mesmo que a médio e longo prazo ele não deseja mais ter um cargo de gestão, ele vai ser uma referência considerando as aptidões, considerando as habilidades condizentes à formação dele e as expertises que ele exercia naquele cargo. Então você percebe como está tudo conectado? E se eu também me posiciono, não, o meu objetivo é uma segunda, uma terceira linha de remuneração. Ok, e eu tenho eu sou um CFO, sou um diretor financeiro, muito provavelmente, a hora que você ocupar uma cadeira dentro de um conselho, vai estar totalmente conectada às suas expertises como financista. Então, de novo, é uma história que se retroalimenta, apenas ela toma uma forma diferente. E aí eu acho que é muito importante a pessoa responder essa pergunta: o que que eu espero do LinkedIn? Né? Qual é o meu objetivo com ele? Muito bom, muito bom. Eu acho que, partindo daí, o que, que nós esperamos do LinkedIn, o que, que nós queremos, né, dessa rede social profissional, aí eu vou jogar agora, vou aproveitar a sua presença e jogar a sardinha um pouco para o lado da própria associação. Né? Então, nós somos um grupo de profissionais do mercado que, obviamente, já passou por cargos executivos e já passou, e estamos em conselhos, enfim. Mas nós temos que decidir, digamos assim, o que é melhor para quem está dentro da associação, no sentido de mostrar alguns caminhos que os conselheiros precisam ter. Uma das coisas que eu defendo muito é não utilizar o que eu chamo de autópsias, entendeu? Desde o meu tempo que eu dava aula na FGV, eu não gostava de falar de autópsia. Vamos pegar um caso aqui famoso de virada de mesa ou de sei lá o quê, seja lá qual é o termo que você possa dar. Eu nunca gostei de autópsias corporativas. Eu sempre gostei do seguinte: às vezes eu levava uma determinada notícia daquele mesmo dia e a gente discutia os aspectos de mercado que poderiam influenciar a vida daquela empresa ou daquele profissional ou dos clientes daquela empresa. Pegando isso como exemplo, hoje nós temos uma vastidão de temas muito, muito atuais. Né? Temos uma área mais dedicada à cibersegurança e eu não preciso te dizer o que está acontecendo. Uhum. Mas tem um detalhe: todo mundo está falando de cibersegurança, todo mundo está falando dos casos que aconteceram recentemente e a gente busca esclarecer para o conselheiro, que não é um sujeito especializado em cibersegurança, esclarecer para ele os impactos, quais são as perguntas, por exemplo, que ele tem que fazer. Então, a nossa formação de conteúdo é fundamentalmente de orientar esse grupo de profissionais a fazer perguntas que especialistas, obviamente, fazem, mas ele está ali, num conselho, precisa olhar para isso com outros olhos, andar na floresta de helicóptero, mas sem tirar o foco do que está acontecendo no chão. Então, o que, que você recomenda para a Associação de Conselheiros seguir nessa toada de não usar cases muito antigos e focar mais nessa atualidade? Ou a gente começa a usar também cases antigos para dizer: eu não falei, olha só o que aconteceu. Acho isso um pouco desatualizado, mas você é o cara do LinkedIn, eu quero te ouvir. Então, Tony, eu acredito que essa colocação que você trouxe de se pautar pela atualidade é a bola da vez, não é? E sendo uma associação,
eu acredito que um dos objetivos é prover conteúdo de extrema qualidade para tomada de decisão dos conselheiros que fazem parte da associação e até mesmo aprimoramento destes para que eles possam emplacar ou expandir a sua atuação no mercado de trabalho como conselheiros. Haja vista que a quantidade de informações, isso não é novidade para ninguém, é sobre-humana, né? Quer dizer, a gente tem muita dificuldade de acompanhar. Uma boa prática é criar comitês com temas bem definidos e as pessoas começam a participar desses comitês e contribuir considerando a agenda atual da governança corporativa e familiar no Brasil. Mas certamente eu apostaria no momento atual, no hoje, sabe? Porque é isso que está no roadmap, no mindset das pessoas no geral. E olha que, fazendo um parênteses aqui, quando a gente fala de hoje, fritando o peixe olhando o gato, né? Porque a gente recebe a gente é bombardeado. Olha, mas você já sabe quais são os melhores prompts do chat GPT? Olha, você já sabe como a inteligência artificial vai impactar as reuniões de conselheiros? Então, assim, tem o hoje, mas também a gente está falando logo do amanhã. Então, assim, e aí, se a gente tivesse que colocar numa matriz de escolhas o ontem, o hoje, o amanhã, certamente eu ficaria com hoje, já mirando no amanhã. Então, eu acho que a sua colocação é muito assertiva e eu me voltaria para isso, inclusive para geração de valor para novos associados. Muito bom, muito bom. Sempre aprendendo com você aqui. Obrigado, Então, Tony. Obrigado. vamos continuar explorando essa veia, né, da atualidade. Eu assisto alguns pouquíssimos programas jornalísticos, inclusive de redes do exterior, que já tem agora tudo em português, você não precisa se preocupar muito com os idiomas, mas o que a gente vê lá nessas redes internacionais é uma preocupação do sujeito não definir o que vai acontecer hoje à noite, por exemplo. Inclusive, já ouvi um debate a respeito disso. Não, a gente está aqui debatendo esse tema, vai chegar agora, depois do almoço, seremos furados por uma notícia que nos inverte de posição. Né? E aí as pessoas ficam preocupadas em não criar uma, como é que eu vou dizer, criar nenhuma ansiedade, nenhum tipo de coisa, especialmente na mídia, né? Que é com esse dinamismo todo que nós estamos conversando. E, para isso, a gente realmente pensa muito nesses comitês. Agora, me diga, na hora que eu tiver muito conteúdo de um desses comitês, eu mantenho meus posts na página principal do LinkedIn ou eu crio algumas páginas da associação específicas para esse tema? E eu vou botar um tempero aqui, um pouco apimentado, que eu tenho da experiência do meu atual cliente, que tem realmente uma sociedade médica importantíssima no Brasil, e ele tem subespecialidades. E as subespecialidades, elas criam seus conteúdos de forma independente. E a maior preocupação da entidade-mãe é o alinhamento, né, do que essas subespecialidades estão falando com a entidade-mãe. O que você nos recomenda? Que a gente também faça essas derivações do nosso LinkedIn ou que a gente mantenha o foco no LinkedIn, na página principal da nossa associação? Muito bem, Tony. Olha, para responder isso, vamos fazer uma reflexão sociológica. Hoje, a grande disputa no mundo capitalista, e eu acredito que é uma tendência que não regride, é pela atenção. Então, nós estamos sendo disputados a todo momento pelo WhatsApp, pelas redes sociais, é uma ligação, e tem toda a questão que nós estamos hiperconectados, não é? Dado isso, se a gente decidir abrir várias frentes, ou seja, ter várias páginas para
à associação e cada uma atrelada a um comitê, a gente vai ter que ter um esforço muito maior para conseguir a audiência para cada uma delas, sendo que a matriz editorial, embora ela tenha leves ajustes, por exemplo, eu tenho um comitê de finanças, mas eu tenho um comitê de gestão de pessoas, mas ainda assim é um comitê com um tema diferente, logicamente, gestão de pessoas e finanças, mas que está tratando das melhores práticas de governança corporativa e familiar. Então, certamente, eu apostaria tudo embaixo do guarda-chuva, ou seja, de uma página única, porque o assunto principal é prover curadoria de conteúdo para melhor tomada de decisão, considerando as melhores práticas de governança familiar e corporativa, de governança corporativa e familiar, me desculpa. E isso, se tiver o nome de comitê gestão de pessoas, de finanças ou qualquer outro, ainda assim o pano de fundo, que é a governança, está presente. Então, eu não segmentaria. Eu faria tudo na mesma página, pois aí vai ficar mais fácil de gerar valor. Lembrando que o tema, não é? O objetivo é sempre o mesmo, a governança corporativa e familiar. O que vai mudar é onde ela é aplicada, com qual enfoque ela é aplicada, tá? Então, assim, sem dúvida, eu manteria tudo na mesma página que no LinkedIn se chama Company Page, para conseguir um melhor tráfego e, sobretudo, Tony, meu amigo, para que o algoritmo entenda. O algoritmo do LinkedIn, ele é muito negligenciado pela maioria dos usuários. Então, além de você saber qual é o objetivo que você quer do LinkedIn, eu quero uma segunda linha de remuneração, muito bem. E aí você começa a fazer postagens que coadunam, né, que vão ao encontro das tuas expertises como um possível conselheiro. Mas ainda assim, o algoritmo vai ter que entender quem é o teu público, qual o setor da economia que te compraria mais facilmente como conselheiro, para ele começar a direcionar o seu conteúdo. Isso também tem que acontecer com a Company Page, ou seja, a Company Page da ACB, ela deve ter um match com os algoritmos de forma que eles entendam, olha, essa página é de extremo valor para quem é conselheiro ou para quem deseja ser. E aí, toda vez que esse perfil de usuário acessar o LinkedIn, vai aparecer como sugestão a página da ACB, ou vai aparecer como sugestão a leitura de uma última postagem que foi feita. Agora, quando o algoritmo não sabe isso, é como se a página da ACB dependesse dos seus usuários para aparecer para as pessoas certas, ou seja, ficar enviando manualmente. E isso nas redes sociais, que é um movimento que prima pelo exponencial, é quase que um tiro na testa, sabe? Então é muito importante, de fato, a Company Page ter um match com os algoritmos para eles entenderem qual é a audiência, quem são os stakeholders da CB, e a partir daí essa página ser sugestionada diariamente para esses stakeholders. Bom, quero fazer um resuminho aqui de algumas coisas importantes que nós conversamos. Primeiro, qual é o objetivo que você quer dentro do LinkedIn? É fundamental, né? Seja você um profissional liberal, seja você um executivo de uma grande multinacional, enfim, participante de uma associação como a nossa, muito importante o que você falou, né? Qual é o teu objetivo aqui dentro? Vamos fazer isso para quê? Não é? Segundo, olhar eu diria, com olhos muito mais apurados o conteúdo. O que você vai colocar aqui para poder atrair as pessoas para aquilo que você está se propondo. E o terceiro que você também recomendou é concentra esforços. Faz com que as coisas, Muito né, bem. se direcionem para uma concentração de esforços, que aí
o tal do algoritmo vai começar a compreender você de uma maneira mais efetiva e vai recomendar você para determinados temas. Muito bom, meu caro. Agora eu vou ainda aproveitar um pouquinho mais da tua experiência e vamos expandir um pouquinho para quem está em transição de carreira, que é Uhum. eu já passei por isso, por incrível que pareça, eu já passei por isso 3 vezes, porque eu me formei em engenheiro, aí tive que mudar ao longo do tempo, porque eu tive um cliente que me contratou, e lá dentro, eu, além de cuidar da parte de engenharia, ele me deu outras coisas para cuidar, e eu tive que voltar a estudar algumas coisas ou estudar coisas novas. Uhum. Então, essa foi a minha primeira transição de carreira. A segunda grande transição de carreira foi quando eu comecei a ter responsabilidades que eu nunca imaginei que ia ter, muito grandes, de equipes enormes, e vai por aí afora. E a terceira transição de carreira que eu passei foi justamente quando eu saí da vida executiva, entrei na vida de aconselhamento e consultoria, e que também exige de você um mindset completamente diferente. Vamos usar esses casos, né, que são bem comuns no mercado, para falar. Eu levei um susto nessas transições, tá? Especialmente quando eu comecei a ter enormes responsabilidades e equipes grandes. Vamos falar um pouquinho do que seria a rede nesse momento de transição. Me diga. Ótimo, muito bem. Eu acredito que quando a gente fala de transição, a gente está falando de uma história que está vencendo, atingiu o prazo de validade, e a gente vai começar a compartilhar uma nova história. É claro que nós temos receio se a nova história ela será comprada, não é mesmo? Se as pessoas vão ver valor nela. Mas isso depende muito do narrador, de como você vai contar a história, não é mesmo? E nós sabemos do poder do storytelling, não é? Que sem o storytelling a humanidade não seria o que é, não é mesmo? Se nós, por exemplo, estamos casados hoje, e aí eu incluo tanto o Tony como os demais que estão na sala, até eu mesmo sou casado já há quase 20 anos, é porque alguém acreditou na minha história. Um dia eu falei, olha, eu quero fazer uma transição, Andréia, que é a minha esposa, mas na época ela era a minha noiva. Olha, eu quero transitar, Andréia. Eu te amo. O que você acha dessa transição? Ela falou: olha, eu também quero. Seria a Andréia, né? Respondendo e contando a história dela para mim, falou: não, vamos viver essa nova história. E aí fizemos a transição. Mas por que essa citação na transição da vida de noivo, namorado para casado? Porque é a mesma coisa numa transição de carreira. Só que as pessoas elas precisam lembrar que não existe histórias ruins, existem histórias mal contadas. Por quê? Porque quando você de fato tem consciência de qual é a sua transição, para onde você vai, logicamente você tem preparo para isso, você está calcado no conhecimento dessa nova área e blá, 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 você tem que saber que essa história, o storytelling, ela tem o poder de criar centros colaborativos, que é a questão de duas ou mais pessoas que vão se unir com um objetivo em comum. E quando eu estou transitando, eu quero ser contratado por uma outra área, por uma empresa de um segmento diferente. Quer dizer, eu preciso criar um centro colaborativo. Ô, professor, você pode explicar melhor? Posso, por exemplo, o que é o Natal? O Natal é uma história que, por as pessoas acreditarem nessa história, elas criam um centro colaborativo. Então, elas compram uma árvore, elas trocam presentes, elas jantam juntas em 24/12, elas seguem as mesmas normas, as mesmas regras, porque elas acreditam na mesma história. E a transição de carreira é fazer a outra parte, no caso o mercado, acreditar na sua nova história. Agora, você tem certeza dessa nova história? E mais, você está preparado? Você está habilitado para
contar essa nova história ou é só um desejo? Um exemplo, meu amigo Tony, tem um executivo que me procurou e ele atua há muito tempo já na área do meio ambiente. Logicamente, meio ambiente é um mundo, só que é mais direcionado para o setor regulado, parques e tudo mais. E aí ele falou assim: olha, eu quero, de alguma forma, migrar para o ISD. Eu falei: nossa, mas o ISD é um mundo. Eu acho que eu não conheço ninguém que domina essas três letrinhas, né? Não, Aí ficou, olha, dentre essas três, tem alguma que você simpatize mais? Ah, tem a questão do S de social. Tudo bem, mas o quanto que você está envolvido com a pauta de inclusão, com a pauta de diversidade? Quer dizer, você realmente tem legitimidade para contar essa história? Ah, não, eu preciso ir em busca. Então, vamos dar 2, 3 passos atrás e entender como buscar legitimidade, como colar esse selo na sua carreira, para depois, então, você pensar numa transição, não é? Então, de novo, a gente volta para o mesmo ponto. Você vai precisar contar a história dessa transição. E aí a gente pode dividir, para finalizar, em duas partes. Você já tem legitimidade para isso? Não, eu não tenho. Então vai buscar, zero problema. E você constrói e volta. Ah, eu já tenho legitimidade, já participei de projetos, eu já fiz 1000 cursos, eu estou engajado com essa comunidade, nesse caso, diversidade e inclusão, muito bem. Então, no mercado, quais são os setores que valorizam mais essa letrinha? Quem de fato vive isso? Você vai ter que começar a contar a tua história, começando por esse público, onde você vai ter mais chances. E aí, lógico, a gente coloca o digital em cima disso tudo. Vai ter que se aproximar desses setores, dos tomadores de decisão desses setores, e começar a contar essa história. Em suma, é isso, meu amigo Tommy, Tony, desculpa, perdão, Tony. Tenho legitimidade para contar essa história, beleza. Se eu tenho, quais são os setores que mais valorizam? E começar a contar, começar a compartilhar, começar a fazer networking, seja presencial ou digital. Meu caro, estamos chegando ao final do nosso Moxa, encontro mas já, aqui. Tony? Já. Léo, rapaz, o assunto é tão interessante e tem tanta coisa para ser falada que eu acredito que esse nosso encontro aqui pode se tornar um treinamento, entendeu? Um curso da Associação de Conselheiros do Brasil para o público em geral e também, óbvio, para os associados. Ninguém aqui tem a pretensão de ser o dono de toda a verdade que está disponível para fazer na associação, mas algumas coisas a gente precisa. Eu quero agradecer muito a tua paciência de estar aqui conosco, compartilhando tanto conhecimento, tanta coisa boa. E, no fundo, o que você compartilhou conosco foi um imenso conteúdo. Né? Presta atenção nisso, olha, não vai por aqui, isso é muito importante. E numa conversa mais informal. Então, eu vou deixar os últimos 5 minutos para você dar o seu recado a respeito do que você falou aqui hoje. Eu já fiz aquele sumário, eu gostaria muito que você explorasse o que mais você acha importante do tema, o que mais você acha que faz a diferença para executivos, até, obviamente, para especialistas. Nós temos muitos especialistas no LinkedIn de muito valor e que agregam um conteúdo muito relevante na hora que a gente está navegando no LinkedIn. Então, meu caro, 5 minutos exclusivamente seus. Eu quero agradecer a todos a audiência e lembrar que a Associação de Conselheiros do Brasil está à disposição para ouvi-los, para integrá-los à nossa associação. E, no final, nós teremos um QR Code. Caso você queira se associar, você lê esse QR Code, vai direto para a página
e bota lá sua candidatura e será muito bem-vindo, bem-vinda, enfim, à associação, que precisa muito da colaboração e da participação de todos. A você, meu caro professor Leonardo Calixto, muito obrigado e está contigo. 5 minutos para você fechar do jeito que quiser. Opa, Tony, obrigado. E acredito que é importante, depois que a gente definiu qual é o objetivo que a gente tem com o LinkedIn, a gente precisa entender que, além da gente fazer as postagens estratégicas, a gente tem que se conectar com pessoas condizentes a esse objetivo e eu preciso também reestruturar o meu perfil para que, quando os meus stakeholders visitem o meu perfil, eles possam ter uma imagem condizente à história que eu estou contando, ao meu personal storytelling. Agora, onde você pode chegar com tudo isso? Logicamente, se você seguir esse caminho, em 3, 4 meses, você pode ser catalogado pelos algoritmos do LinkedIn como um influenciador corporativo. Isso tem grande valor, porque aí significa que os algoritmos já sabem quem é você, sabem quais são suas expertises, ou seja, os assuntos que você domina, e sabem quem são os seus stakeholders. Então, o seu conteúdo ele está sendo entregue para as pessoas que, de fato, vem valor nele, ok? Depois de 5, 6 meses, você pode, mais a longo prazo, pleitear o selo Top Voice. Não é? Então, por exemplo, eu sou um Top Voice Brasil na categoria Storytelling e Apresentações Públicas. O que é um Top Voice? É o mais alto reconhecimento do LinkedIn de usuários que entregam conteúdo de extremo valor. Por exemplo, Ricardo Amorim, aquele jornalista da Globo News, ele é Top Voice, se eu não me engano, na categoria Economia. Mas, ô Calixto, qual é o benefício que eu tenho quando eu ganho um selo Top Voice? Você se torna um anfitrião do LinkedIn Brasil naquele tema que ele te apresenta como Top Voice, ou seja, se tiver que dar uma entrevista na grande mídia, você é procurado, você começa a ter tráfego mais direcionado de pessoas que desejam se envolver com aquela categoria, você se torna um porta-voz, e isso tem muita autoridade. Mas para você chegar nisso, você precisa entender que tudo parte do teu objetivo real e orgânico. O que você de fato deseja? Se você responder essa pergunta e você tiver consciência que você não está nos 75 metros, não é um sprint, é uma maratona, certamente eu não vejo problema nenhum em você conseguir isso num espaço de um ano e meio, alguns conseguem até 2 anos. Mas o fato é que a proposta aqui é que você tenha o seu LinkedIn como um ativo na sua carreira, porque é isso que cada vez mais ele é, tá? Então, eu queria deixar essas provocações, amigo Tony, para os nossos ouvintes, seguidores, aqueles que estão e vão nos assistir, e também agradecer aí pela tua condução impecável, as provocações que você trouxe foram muito pertinentes, e de fato que eu me senti muito à vontade e estou pronto aí para contribuir de outras formas com a ACB, seja com outros webinars ou até mesmo um treinamento para os nossos associados acerca desse tema, tá? Lembrando, pessoal, como o Tony já colocou, se você deseja fazer parte da nossa associação, tem um QR Code no final, você vai escanear, vai fazer a leitura, você logicamente vai aplicar, né? Nós vamos avaliar o teu perfil, a tua trajetória, e certamente, sendo condizente, será um prazer tê-lo aqui conosco nos nossos comitês, nas nossas reuniões. Não é isso, amigo Tony? É isso aí. Muito obrigado a você mais uma vez. Obrigado à CB pela oportunidade de debater um tema tão relevante. E até o mês que vem, com mais uma, digamos assim, um debate, uma discussão, uma conversa, mais do que um webinar propriamente dito, mas uma conversa boa
com gente interessante que traga um conteúdo de valor para nós. Obrigado a você. Leonardo Calixto, um grande abraço. Obrigado a todos. Até a próxima.